de transportes são áreas onde as engenharias estão presentes fortemente, desenvolvendo e inovando. Uma nova realidade são os veículos elétricos, com motores mais eficientes e econômicos. Todavia, até os mais simples como a bicicleta está sendo atualizada. A bicicleta elétrica já é realidade de grandes cidades, onde o deslocamento como um carro pode se tornar lento e ineficiente. Nosso projeto buscou desenvolver um motor elétrico para uma bicicleta, buscando ter uma boa relação de velocidade, autonomia e controle do sistema. Para entender como o nosso motor foi elaborado, precisamos entender a teoria que explica o motor de corrente contínua. Este esquema simplificado de motor CC vai nos auxiliar. Um conjunto de ímã, norte e sul, gera um campo magnético constante. Em conjunto a isso, temos uma bobina de fio conectada a uma fonte CC através de escovas. Esta bobina gera um campo eletromagnético e, de acordo com a lei de Lorentz, temos uma força resultante perpendicular à bobina. Esta força será diretamente relacionada ao torque, o que fará a bobina girar. Porém, esta forma construtiva é pouco eficiente. Para se ter uma rotação contínua, coloque-se mais bobinas, preenchendo diferentes ângulos, tendo assim um torque constante. Este conjunto de bobinas fica enrolado através de um núcleo de ferro, e neste é acoplado o eixo do motor. Molas são adicionadas às escovas para melhorar o contato. Outra opção característica dos motores é, ao invés de usar ímãs, utilizar outro conjunto de bobinas para gerar o campo magnético fixo. Este outro conjunto pode estar conectado em paralelo, os denominados motores shunt, ou em série, assim conhecidos. Para o nosso motor foi usado um com ímãs permanentes, que será explicado. Além de ser do tipo de ímã permanente, para os enrolamentos da armaduras possuímos 16 ranhuras com 32 comutadores. Dentre os tipos de enrolamentos que pesquisamos, decidimos trabalhar com o enrolamento imbricado, o qual aumenta a resistência de armadura. Foram feitos 3 modelos de motores. Os primeiros testes possuíam velocidade, porém sem torque. O segundo modelo ficou com um erro na sequência de bobinamento e não funcionou. Enfim, nosso terceiro modelo atingiu a velocidade esperada, com um torque superior ao do primeiro teste. Este terceiro modelo, então, ficou com um fio de 22 AWG, com 4 caminhos de correntes, cada uma com 8 bobinas e cada bobina com 12 espiras. Cada espira possuía 32 cm de comprimento, num total de 3,84 metros por bobina. Cada bobina possuía então uma resistência de 0,39 ohms. Nossos cálculos para a potência, então, considerou uma potência de entrada de 44,28 watts. Considerando as perdas no núcleo do cobre, nas escovas e outras suplementares, encontramos um total de 36,11 watts de potência de saída e uma corrente no regime permanente de 3,69 amperes. Com o motor construído, fizemos os testes para levantamento dos parâmetros. Estes testes serviriam para validar e comparar os cálculos feitos em teoria. Por meio de um motor controlado por inversor de frequência, acoplamos ao nosso motor o mesmo eixo e colocamos o motor em diferentes velocidades. E em nosso motor, medimos a tensão interna gerada pela bobina através das escovas. Para poder variar a velocidade do motor, desenvolvemos um drive de acionamento. O drive faz o controle através de um Arduino, para chavear um MOSFET. Os MOSFETs são componentes que possuem alta capacidade de chaveamento e alta condução de corrente. Desenhamos os circuitos na placa através de um processo de fresa automática e soldamos os componentes. Também utilizamos um dissipador para o MOSFET, uma vez que o processo de chaveamento do mesmo gera calor no componente, e o dissipador ajuda a controlar a temperatura do circuito. Uma vez montado, colocamos a placa para teste com o motor 2 volts que possuímos e uma fonte de tensão CC.
Outra questão para controle e proteção do motor e demais componentes são os sensores. Utilizamos sensores para medir a tensão e corrente da bateria, temperatura interna do motor e velocidade do eixo do motor. A forma de ligação dos sensores, juntamente com o drive e o Arduino, vemos nessa imagem. No Arduino, responsável pelo controle do sistema, foram implementadas algumas proteções. Com base na leitura de corrente e temperatura, implementamos lógica para a proteção do drive e do motor, com limites máximos de temperaturas e corrente, desligando o motor caso necessário para proteger a integridade física do motor. E para a tensão, caso a leitura caia abaixo de um valor pré-definido, é acionado também um alarme indicando a necessidade da recarga da bateria. Para o controle da velocidade, é feita uma leitura de um potenciômetro, que aumenta e diminui a velocidade do motor, através do chaveamento do drive. E através do sensor de velocidade, temos a realimentação do sistema, operando em malha fechada. Para a elaboração de suportes para o motor na bancada e dimensionamentos de suportes que poderiam ser necessários para fixar o motor na bicicleta, desenhamos nosso motor também em software de renderização 3D. Para os testes finais, montamos todo o nosso sistema em bancada, ligamos todos os sensores e testamos o conjunto como um todo. Os controles se mostraram muito eficientes, conseguimos obter todas as leituras simultâneas dos sensores e visualizamos através do serial do Arduino. As rampas de aceleração do motor, através do driver, funcionaram como esperado, mostrando que para o usuário da bicicleta teremos um conforto nas arrancadas e nas acelerações. O próximo passo seria acoplar nosso motor na bicicleta, o que não foi possível abranger até este ponto do projeto. Demais detalhes sobre o aspecto construtivo, os resultados dos ensaios e referências estão todos no nosso artigo.